Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Café com Estratégia. Aqui nós discutimos as melhores maneiras para você, gestor, você, empreendedor, definir e alcançar a sua estratégia de forma simples e prática. Eu sou Irã Costa Silva, especialista em gestão e estratégia e idealizador do programa Estratégia que Resolve. Hoje traremos um assunto muito polêmico: o porquê ter um produto bom não basta. Ou o porquê ter somente um produto bom não basta. E não estamos falando em quantidade, vocês vão entender por quê nesse momento. Nós estamos transmitindo simultaneamente no YouTube, no Facebook e também aqui para a nossa audiência no Instagram. A principal frase que eu deixo para retratar os 3 horizontes que a gente falou no último episódio, que falamos sobre inovar, manter a sua empresa funcionando e também pensar no futuro. A frase que eu deixo para retratar esses 3 horizontes é: não basta mudar as estratégias, estruturas e sistemas, a não ser que se mude os pensamentos que as produziu. Essa é uma frase de Peter Senge. Você precisa pensar em como melhorar o que já está rodando, como inovar e como pensar no futuro também. Esse é o grande ponto, tudo bem? Os 3 horizontes, eles nos permitem olhar para o presente e também para o futuro organizacional, seja em curto prazo, inovando, ou longo prazo também. De uma forma mais ambidestra e coerente, pensar melhor que parte do conhecido para a transição. E, finalmente, de fato, para fazer essa transformação que a gente tanto diz, né? Que a gente tanto busca com a estratégia. Então, eu penso nos 3 motores, ou nos 3 horizontes da inovação, que é presente, o meu futuro a curto prazo e meu futuro a médio e longo prazo também. Tudo bem? E, assim, pode-se trabalhar com esses 3 horizontes, partindo do presente, pois as evidências sobre o futuro podem ser vistas ou muito mais, digamos assim, você tem evidências e dados suficientes para você ditar tendência, ditar comportamentos atuais, inclusive, pensando e prevendo os comportamentos futuros. E existem muitos caminhos para elevar a margem de lucro de um negócio. Você pode optar por ações mais rápidas, mas às vezes elas são equivocadas, como reduzir os custos para alavancar o faturamento, por exemplo, ou ativar o mercado, aumentando o valor dos produtos, o que pode não ser suficiente num primeiro momento e ainda afasta os clientes. Outra possibilidade é você ser mais cauteloso, adotando, muitas vezes, uma postura que esteja agregada a metas estratégicas e melhorias também no processo de venda. Isso pode ajudar tanto num curto, médio e longo prazo. O primeiro ponto aqui é entender que o seu plano de ação não deve se restringir apenas à negociação do produto. E aí a gente já está entrando no tema principal do podcast de hoje, Café com Estratégia. Deve envolver também a sua cadeia produtiva. Pense que a sua organização é como uma pirâmide, digamos assim, organizacional. E eu tenho 3 camadas, pelo menos, né? Eu tenho minha camada estratégica no topo da pirâmide, eu tenho uma camada tática no meio da pirâmide, com portfólio, e tenho minha camada operacional, com projetos, programas e as rotinas e as operações. E essa camada operacional, mesmo que sua organização trate projetos como estratégicos, porque existem projetos e programas estratégicos, eles fazem parte da camada operacional. E a gestão de portfólio, que é a camada intermediária aqui, está fazendo o link da minha estratégia com minha operação. Tudo bem? Para, de fato, alcançar os resultados, alcançar a estratégia que você definiu, que você propôs. Tudo bem? E pensando nisso, basicamente, a gente precisa ter uma visão mais ampla do negócio e de onde ele está
inserindo e agir de acordo com esses dados que a gente tem, com todas as lições aprendidas, as informações históricas, as circunstâncias, os diversos drivers, digamos assim, estratégicos, de maneira calculada e, portanto, estratégica. Isso a gente vai conseguir muito mais ser assertivo, ser preciso e ter um direcionamento, que é o principal. E eu costumo falar que direcionamento é muito mais importante do que velocidade. Não adianta eu ir muito rápido, sendo que minha estratégia está para cá, mas eu estou indo para cá. Não adianta eu ir rápido. Você só vai ir muito mais rápido para o caos, e muito mais rápido para fora da sua estratégia, né? Então, a ideia é você ter direcionamento para conseguir, de fato, alcançar os seus objetivos. Entender essas necessidades significa, portanto, ser mais coerente com a realidade do seu negócio, e do mercado também, né? Na hora de tomar decisões mais assertivas, de decisões mais coerentes, de fato, que vão ajudar a impulsionar o seu negócio. E é isso que a gente busca definir na estratégia, com a estratégia de fato que resolve. E apesar da tendência a ser ousado, desafiador, muitas vezes, o seu plano de aumento da lucratividade, ele também precisa ser viável. Não adianta você criar um plano de outro mundo. Não, ele precisa ser viável, ele precisa ser realista, alcançável também, mas desafiador, ousado. Tudo bem? E constantemente você vai estar avaliando o plano e ajustando sempre que necessário. Em um dos podcasts, falo engano, foi no podcast número 6, disponível aí nas nossas redes, YouTube, Facebook e no IGTV do Instagram, a gente fala sobre a importância do plano e do terreno, né? O plano vai te ajudar a criar ações e opções para você alcançar a sua estratégia, para você ir em direção aos seus objetivos, tudo bem? Só que se você chegar no plano, ou seja, no campo de batalha, ser completamente diferente do que você planejou, você precisa se adaptar. Você precisa medir isso, avaliar e ajustar sempre que for necessário, tudo bem? E aí, para ajudá-los nesse processo, lembrando que sempre o campo de batalha, ele digamos assim, o plano sempre é importante, mas o campo de batalha, de fato, é o que vai te dizer se você está indo no caminho certo, o que você precisa adaptar, o que você precisa ajustar nesse meio tempo para alcançar seus objetivos. Os objetivos não mudam até você alcançar. Pode ser que mudem, mas você precisa ter objetivos claros, definidos para você alcançá-los. E aí o seu plano, essa adaptação e as opções e as ações, sim, elas vão mudar e ser revisadas constantemente. E aí, para ajudá-los nesse processo, a gente trouxe algumas dicas aqui que eu também vou colocar para quem está no nosso YouTube, para quem está aqui no Facebook e vai estar acompanhando visualmente também. Primeiro ponto que eu trago aqui é evite atropelos. Primeira coisa que eu digo para vocês é evite atropelos. Agir por impulso, simplesmente reduzindo o preço, sem estudar o cliente, sem estudar o que o cliente quer, se ele tem condições, inclusive, de pagar aquilo, se realmente você está oferecendo produto para o nicho correto, para o cliente correto, ou adotar qualquer estratégia pode trazer resultados catastróficos, em vez de solucionar um problema que você tinha. Pode gerar, inclusive, outros problemas que você não tinha, né? Mas não confunda cautela com morosidade. Não quer dizer que você, por você precisar ser cauteloso, você vai ser lento nessa adaptação, nessa velocidade de entrega, de reação. E a importância de se ter ciclos curtos é justamente isso, para você conseguir se adaptar cada vez mais rápido e entregar, alcançar o resultado. Depois de decidir do caminho, uma implantação rápida pode ser um passo decisivo para o seu sucesso. Então, você primeiro precisa se planejar, obviamente, mas ser rápido na ação, no agir, não impulsivo, mas também não moroso.
cauteloso, planejado, mas agir de maneira ágil. Tudo bem? A segunda dica que a gente traz aqui é arrume a casa. A má gestão, e esse é um dos principais pontos que eu trago hoje, a má gestão de recursos, ou a má gestão dos recursos, pode acabar comprometendo os seus números. Mesmo com um ótimo time de vendas atuando lá na ponta, não basta improvisar. Procure a ajuda de especialistas, muitas vezes. O terceiro ponto que a gente traz aqui é trabalhe no seu diferencial. Não ligue para os concorrentes. Trabalhe no seu diferencial, no que você é bom, no que você é melhor. Entregue o melhor. Faça 150% do seu 100%, para você ter ideia. Para potencializar as chances de sucesso, identifique o diferencial competitivo do seu negócio ou da sua pessoa. Preço, talvez, qualidade, qualificações. E aposte nele. Procure entender também o que seu cliente busca. Você atuar, em vez de você criar um produto para procurar o cliente, se você entender a dor e criar a solução para remediar isso, para eliminar isso, você vai ter muito mais chances de vender. Não adianta você ter um produto excelente, fantástico, que ninguém quer, ou que não vai suprir a dor, a necessidade de ninguém. Você vai ter um produto maravilhoso na prateleira, ali no estoque, né? Então não adianta isso, muitas vezes. Faça uma análise 360, é uma outra dica que a gente pode trazer aqui no podcast de hoje. Faça uma análise 360 graus. Isso é preciso saber se o mercado está favorável ou em crise, muitas vezes. Não basta só olhar para dentro do seu negócio, é preciso também olhar externamente, ao redor dele. E um dos podcasts que a gente trouxe mais atrás, a gente falou exatamente numa chamada matriz SWOT. E você consegue analisar internamente suas forças e suas fraquezas e externamente suas ameaças e suas oportunidades também. Tudo bem? Outra dica é entenda o seu cliente. Descubra se ele prioriza qualidade, preço, atendimento ou todos esses fatores, talvez juntos, ou outros fatores. Também é importante entender quais são as reais demandas de todos esses elos da cadeia. A outra dica que eu trago aqui é amplie o seu mercado. Amplie o seu mercado, ele além de você pense o seguinte, principalmente agora na pandemia, isso ficou muito mais em evidência. Hoje a gente não compete somente com as pessoas que estão no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. Hoje a concorrência é global, principalmente se a gente pensar na China, por exemplo. Todos os segmentos estão sendo ou vão ser afetados de alguma forma, ou já foram afetados de alguma forma pela China. Então, hoje nossa concorrência não é interna. Hoje a gente compete com todo mundo. Principalmente agora na pandemia, que um conceito de borderless, sem fronteira, sem barreira, está muito mais evidente. Não existe concorrente local. Então, um caminho é você pensar em novos nichos. De fato, pensar em outros públicos, em outras regiões, em outras cidades, em outro nicho que talvez você não esteja enxergando. Cheque também se seu caixa ele está saudável o suficiente para você conseguir financiar essa expansão, conseguir aumentar sua área de atuação. Isso é importante. Outro ponto, pensando ainda no produto aqui, qualifique seus vendedores. Não só seus vendedores, mas todos os profissionais da sua empresa. Esse é um outro ponto importantíssimo. A gente está falando de gestão. Não adianta você ter um produto maravilhoso que atende as dores, mas quando o cara vai vender, ele não sabe. Ou quando o seu atendimento vai receber alguma dor do cliente.
ele precisando de alguma ajuda, o seu atendimento não é resolutivo. Ele precisa escalar para 1, 2, 3, 4 níveis, e o tempo entre a entrada do chamado e a resolução é muito longa. Não adianta. Ou ainda você não dá a melhor solução pensando no cliente, com o cliente no foco, com o cliente no centro. Então, foco no cliente, de fato. E tome cuidado ao mexer nos preços. Mexer com preços. Você pode aumentar e deve aumentar a partir do momento que seu produto vai gerando mais valor, vai agregando mais valor, você vai mostrando mais resultado para mais pessoas. É inevitável que você, de fato, aumente o seu produto. Você está entregando mais, está tendo mais resultados, você já está tendo mais transformações realizadas, seu produto está sendo mais consolidado, isso é natural que você faça. A ideia de baixar os preços, embora pareça uma estratégia mais óbvia, nem sempre é a mais inteligente. Pode ter certeza. Ao invés disso, procure aumentar a frequência de compra e o valor médio. Procure aumentar também o LTV, o ciclo de vida do seu cliente dentro do seu negócio. Aumentar preços, por outro lado, pode talvez afastar um cliente ou outro e ainda gerar uma certa desconfiança por parte do mercado. Então, qualquer mudança brusca nos valores finais dos seus produtos ou seus serviços, portanto, precisa ser estudada com cuidado, seja para aumentar ou seja para diminuir. Da mesma forma que, se seu produto é muito barato, o seu cliente, muitas vezes, ele não acredita no seu produto. Se seu produto é barato demais e promete uma transformação grande, muitas vezes seu cliente também não vai acreditar no seu produto. Isso é um outro problema, mas o ideal é você fazer o quê? Estudar de fato, entender de fato o seu mercado, entender as possibilidades, entender o porte dos seus clientes e vários outros fatores que vão ajudar você nessa precificação. E olhando ao tema central hoje do nosso podcast, por que um produto bom não basta, eu trago uma resposta aqui. A gente precisa também de gestão. E gestão empresarial é o que as empresas precisam para crescer. Eu preciso ter um produto bom, mas eu preciso pensar em toda uma cadeia aqui. Não simplesmente ter meu produto bom. Independente da sua área de atuação ou porte do seu negócio, todo empreendedor, todo gestor vai ter o mesmo objetivo: fazer a sua empresa crescer de forma sustentável, sempre com foco em otimizar processos, investimentos para uma maior lucratividade, otimizar os projetos que estão sendo realizados para uma maior lucratividade. Contudo, pessoal, apesar de saber aonde querem chegar, muitos desses empreendedores, muitos desses gestores, inclusive pode estar acontecendo com você, não sabem como conquistar esse objetivo. E aí que a estratégia que resolve entra. A gente ajuda você a definir e também alcançar o seu objetivo. Criar um plano claro, um mapa, como você vai fazer para alcançar esses objetivos que você queira, seja curto, médio ou longo prazo. Se você se vê nessa posição, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o resultado desse crescimento ele está intimamente ligado à forma como sua empresa é gerenciada. Se você está estagnado na sua carreira, os seus resultados estão ligados intimamente com a forma como a sua empresa está gerenciada. E aí entra processos, modelos de gestão que vocês utilizam, entra a maturidade, estrutura, gestão de pessoas, entram outros fatores aqui também. Para auxiliá-los vocês, ainda trazendo alguns pontos fundamentais, alguns elementos fundamentais aqui para a sua empresa, eu vou colocar no nosso quadro branco, aqui no YouTube e Facebook, alguns pontos, né? Não há crescimento sem investimento. Então, primeiro ponto aqui, não há crescimento sem investimento. Talvez até há, mas até exista. Mas você vai passar muito tempo tentando crescer organicamente. Precisa investir.
E eu não estou falando só de marketing digital, estou falando também de marketing digital. Mas se você acredita que apenas investirá em seu negócio quando obtiver lucro, seu pensamento não está associado de fato algum ao objetivo de crescimento da empresa. Isso porque não basta ter o melhor produto ou serviço quando os potenciais clientes não têm conhecimento sobre a sua empresa. Não conhece o seu produto, não conhece a sua empresa, não conhece você. Por isso, se você tem uma meta agressiva de expansão, precisa reservar uma verba para investir. Se você quer realizar transformações na sua empresa, seja a melhoria de processo, seja uma definição de fato de estratégia, seja executar mais projetos e os melhores projetos, seja investir e qualificar a sua gestão de pessoas, o seu principal ativo, né, que são as pessoas, seja investir em ações de marketing e vendas, você precisa ter uma verba para isso. Com certeza. E aí entra um outro conceito, CAPEX e OPEX. Você precisa ter dinheiro, de fato, não só para manter a empresa, mas também pensar em inovar, pensar em crescer. E aí pensar a curto, médio e longo prazo. Lembram dos 3 horizontes que a gente falou no podcast 10 da Estratégia que Resolve, podcast Café com Estratégia, podcast 10, a gente fala muito bem claro desses 3 horizontes. Para isso, muitas vezes, a tecnologia é meio fundamental para você alcançar esses resultados, para você conseguir alcançar essa expansão, alcançar de fato esse crescimento. Quando você trabalha com um sistema para tratar e analisar dados, você consegue lidar muito mais facilmente com esse volume imenso de informação. E outra, você consegue ser preciso na sua estratégia. Porque você tem dados, você tem informações do que está acontecendo. E sabendo a estratégia correta, para qual objetivo, quais os objetivos, qual a sua visão, fica muito mais fácil. Com o direcionamento correto, aí você consegue, de fato, alcançar em pouquíssimo tempo suas estratégias. Tudo bem? E existem inúmeras empresas que a gente poderia dar exemplos aqui. Para crescer sua base de cliente, é preciso manter os atuais. E aqui é nosso segundo ponto. Então, para crescer a sua base de clientes, é preciso manter os atuais. E só vai te dar informações que, de fato, esses clientes atuais devem ser mantidos, são os dados que você tem na empresa, né? Então, você precisa analisar muito bem essas informações, esses dados e essas informações, todo esse conhecimento que você tem. Se você tem alguma ferramenta para fazer esse analytics, para gerar informações gráficos para você vai conseguir tomar decisões muito mais rápido. Não há crescimento de faturamento se a empresa não conquista novos clientes. Ou ainda, não há crescimento de faturamento se você não está conseguindo vender mais para aquele cliente. Talvez vender produtos de outro, com ticket maior para aquele cliente. Então, você precisa, de fato, fidelizar os que já existem e trazer novos. São 2 caminhos que a gente vê aqui. Isso favorece você ter todo um funil de relacionamento e vendas, vai favorecer para você trabalhar muito mais organizado, você ser muito mais agressivo nas suas estratégias e conseguir, de fato, tanto reter os clientes atuais, quanto trazer novos clientes. E aí a gente já falou lá em cima de abrir novos mercados, explorar novos nichos, sair muitas vezes da bolha que você está hoje. Tudo bem? Isso vai favorecer um atendimento, muitas vezes, personalizado. E a gestão das insatisfações ou do relacionamento, né, que você tem com o seu cliente. Seja os novos, sejam os antigos. Dessa forma, a sua empresa consegue, de fato, desenvolver planos e ações, não apenas reter os clientes, mas criar, de fato, ações para fidelizar novos, otimizar seus processos, melhorar a oferta de produto e direcionar muito mais os produtos que você vai estar oferecendo para o seu negócio. Isso vai ajudar diretamente no crescimento. Seja você consultor, seja você uma grande empresa. A lógica é a mesma. O terceiro aí é gestão de recursos humanos. Gestão de recursos humanos. É preciso ter profissionais qualificados.
E não é só em uma área, em diversas áreas na sua empresa. Seja gente para conhecer as melhores ferramentas tecnológicas, seja pessoa lá para atender o cliente, seja qualquer uma das áreas dentro da sua empresa. Você precisa ter um processo bem definido, uma estratégia clara de onde você quer chegar, mas também precisa ter, fazer uma gestão muito boa de recursos humanos. Isso é fundamental. Esses pontos são fundamentais. Talvez até a base estruturada para você ter um crescimento sustentável. A próxima é uma visão integrada, né? Do negócio. Se você não tem conhecimento sobre a sua empresa e a forma como você integra todas essas áreas, você não conseguirá identificar gargalos operacionais ou dos processos, ou gargalos seja em outras camadas operacionais, estruturais. Você precisa saber, precisa conhecer de fato e trabalhar da melhor forma. Uma empresa é como se fosse uma engrenagem, ou várias engrenagens, né? Se a estratégia não está funcionando bem, provavelmente sua camada tática também não, provavelmente sua camada operacional também não. Essas camadas precisam trabalhar de forma engrenada, muito bem sincronizadas. Se você não tem conhecimento, você tem um grande problema dentro da sua empresa. Dessa forma, também não será possível, por exemplo, otimizar seus recursos, seus investimentos, reduzir custos, garantir uma maior lucratividade. Porque eu estou pensando aqui em alcançar estratégia e crescer o meu negócio de forma sustentável. Sempre de forma sustentável. Não é aventurar. Para isso, contar com alguma ferramenta integrada torna-se fundamental muitas vezes. Irã, minha empresa ainda está começando, eu não tenho isso, eu não tenho como investir, mas você precisa pensar que em algum momento, se você quer crescer, se você quer expandir, você vai precisar ter alguma visão integrada. Por mais simples que seja o sistema, mas você precisa trabalhar de forma integrada. E isso não quer dizer que você vai estar, por exemplo, demitindo pessoas porque você está automatizando processos. Não, você talvez vai alocar essas pessoas da melhor forma para fazer outras funções. Mas, estrategicamente, e pensando de uma visão mais sistêmica do negócio todo, você está trabalhando de maneira integrada. E aí eu pergunto, você já elaborou um plano de crescimento para a sua empresa? Existem alguns clientes que eu prestava consultoria para eles 12 anos atrás, 13 anos atrás, visitei recente, eles estão exatamente iguais. Iguais não, né? Porque provavelmente a fatia de mercado só vai diminuindo. Então, se você não está pensando, você não tem um plano, uma estratégia clara para crescimento, provavelmente você vai morrer, não vai demorar muito tempo. Se já utiliza a tecnologia, por exemplo, a seu favor, isso é positivo. Mas e se você não utiliza? Depois compartilhe aí nos comentários se você utiliza ou se você não utiliza. Como que está o seu momento na empresa agora? Assumir riscos faz parte também do negócio. E você precisa agir. Agir é um dos fatores chaves do sucesso. Mas não é agir de maneira desordenada, é agir pensando de forma estruturada. Você precisa ter um plano, criar opções para alcançar a sua estratégia. Isso faz parte do jogo. Isso faz parte de uma melhoria contínua. Todos os fatores de sucesso que a gente mencionou aqui hoje, sem a disposição, a capacidade de agir, só vai ser mais um calhamaço de papel, um plano. Tem que deixar de ser potenciais e, de fato, agir. Defina e alcance a sua estratégia e seus objetivos mais rapidamente e com direcionamento correto. Com isso, esse foi mais um episódio do programa Café com Estratégia. Eu sou Irã Costa Silva e estaremos juntos frequentemente com conteúdos incríveis e práticos para você melhorar a sua gestão e a sua empresa. Acompanhe esse e os demais episódios em todas as nossas redes, Instagram, Facebook e YouTube. Irã Costa Silva.
e até o próximo Café com Estratégia.